Ficou de plantão aí, Carlão, até agora, hein? Que benção. Convidar o nosso pastor Edilson, vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Graça e a paz, povo de Deus. Bom vê-los aqui novamente, e juntos em oração, juntos na presença de Deus. Cada um aqui é muito bem-vindo em nosso meio. Expressamos a nossa alegria em ter os amados irmãos aqui nesse culto, onde cultuamos a Deus com o talento que Ele tem nos dado, adoramos a Deus com tudo que Ele tem nos concedido, e toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do Senhor. Nós estamos aqui na igreja desde segunda-feira, culto todos os dias. Estamos falando a respeito de projeto de vida para 2024. Estamos pensando em 3 ideias: amar Jesus, servir pessoas e fazer discípulos. Vamos lembrar o tempo pedagógico da sala de aula? Vamos lá? Amar Jesus. Pode ser outra vez? Amar Jesus. Muito bem, parabéns. Pois vamos colocar uma estrelinha para vocês aí. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, o 4º capítulo de 1 João. Glória a Deus. 1 João, capítulo 4. Amém, graças a Deus. Nós iremos ler a partir do versículo 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Você também vai encontrar ali em cima também, tem lá, para todo mundo acompanhar. Graças a Deus. Amém. Amanhã é aniversário do pastor Lápides. O pastor Lápides é uma pessoa muito querida em nosso meio. Quem aqui ama o pastor Lápides? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha só, pastor, o pessoal gosta muito do senhor. Amém. Tem uma história de vida, de dedicação, de amor ao Evangelho, o pastor Lápides, isso é muito bom. Vamos lá, gente. 1 João, capítulo 4, no versículo 17. Vocês encontraram? Vamos lá. Obrigado, irmão Everton. Deus te abençoe. A minha tradução, ela vai ser diferente da tradução que está ali. A minha NVT, ali a Nova Versão Internacional. Alguns é Almeida Revista e Corrigida, outras a linguagem de hoje, mas não tem problema. Vamos lá. À medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Palavras do nosso Senhor, graças a Deus. Mesmo assentado, feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo de entendimento, de adoração, de louvor, de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém e graças a Deus. Amém.
Cada dia que nós estivemos aqui, durante essa semana, nós ouvimos pregadores, pregadoras e pregadores falando sobre amar Jesus. Nós entendemos biblicamente que uma das coisas que iriam se esfriar nos últimos anos, nos últimos dias, seria o amor. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele disse que o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que fala sobre amor, amém? Uma igreja bíblica é uma igreja que entende que precisa perdoar. Uma igreja bíblica não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que está disposta a fazer alguns consertos, ter alguns acertos. Isso é uma igreja bíblica. E amar Jesus, eu não sei o que você pensa disso, mas amar Jesus não se resume a um ato espiritual em si. E isso é importante a gente pensar sobre isso. Porque algumas pessoas, elas entendem que amar Jesus é um ato espiritual, ou seja, é uma questão religiosa. Então eles fazem do relacionamento com Jesus, um relacionamento em um ato religioso. Esse ato religioso, Jesus ele olha para os fariseus e disse: olha, esse povo com os lábios, eles me honram, mas o coração está longe. Então, amar Jesus é mais do que um ato espiritual, porque existem vários atos espirituais, mas não significa que tem um amor verdadeiro a Jesus. Amar Jesus, nesse primeiro ponto da minha explanação com você, amar Jesus é mais que um ato espiritual, ele precisa ser racional. Isso para mim é muito potente. Amar Jesus precisa ser um ato racional. Lembra o que diz Evangelho de Mateus? De todo o teu coração e de todo o seu entendimento. Então é amar Jesus com a mente. Ou seja, não é uma coisa passional, é uma coisa racional. Porque o passional depende do momento e da condição que estou. Todo amor passional, ele é condicional, depende se eu estou ou não bem. Por que Paulo cantava à meia-noite? Porque ele tinha um amor racional. Ele mesmo disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sem este amor racional, o nosso amor ele se limita a um momento. E ele alterna como os sentimentos. Então nós, como cristãos, nós temos esse amor que ele é intencional, ele é racional, ele é incondicional, ele é constante, permanente e que não se esfria com o passar do tempo ou com a situação do momento. Pelo contrário, como aquela canção que nós cantamos, a cada dia brilha e brilha mais e mais e mais e mais. É um amor que não se acaba, é um amor que não termina, é um amor que não se cansa, é um amor que não tem nada que atrapalhe, porque é um amor racional. Ou seja, nós estamos decididos, independentemente do que acontece ou que não acontece na igreja, nós adoramos e amamos o Senhor de todo jeito. Independentemente se temos algo ou se não temos, amamos o Senhor incondicionalmente. Então é um amor, gente, que é somente Jesus que pode colocar esse amor no nosso coração. Porque o texto que nós acabamos de ler aqui diz que nós somente conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. E amor, meu irmão, não sei o que você pensa sobre isso, amor não nasce pronto. Amor a gente vai aprendendo a amar. Cada dia a gente aprende a amar uma pessoa. Cada dia a gente aprende a amar a Deus.
porque nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos amigos da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas vontades. E agora, por causa desse amor de Deus, nós começamos a aprender a amar a Deus. E é um aprendizado dia a dia. Hoje eu preciso amar mais a Deus. Hoje eu preciso decidir amar a Deus. E como nós estamos falando, amar a Deus não somente com o nosso sentimento, mas amar a Deus com a nossa mente, com uma convicção profunda, com uma convicção intensa. E amar, gente, significa perdoar. É uma coisa difícil para nós, uma coisa difícil. Não sei se vocês viram aquele vídeo daquele senhor, um cristão, que estava nos Estados Unidos, no tribunal, e aí esse homem tinha matado várias pessoas, brutalmente. Aí cada um vinha e falava, e xingava eles, bravejava, você não vale nada, tomara que você queime no inferno e tal. Aí vem um senhor cristão, de barba, cabelos brancos, e ele diz a seguinte frase para o homem. E é interessante que enquanto todo mundo maldizia e dizia para aquele homem que ele não prestava, ele não demonstrava sentimento nenhum. Aí vem um senhor que é o pai de uma moça que aquele homem matou. E aquele senhor diz assim: hoje você me coloca diante da situação mais difícil para mim como cristão. E essa situação vai definir se o meu cristianismo ele é verdadeiro ou ele é somente uma aparência. Porque você me coloca na condição de perdoar você por você ter matado a minha filha. E hoje, agora, eu estou vendo se eu sou ou não cristão. E eu quero dizer que eu te perdoo por você ter matado a minha filha. Aquele criminoso que até então não demonstrava sentimento nenhum, ele começa a chorar. Amar, meu irmão, é perdoar. Lembra do Evangelho de Lucas? Os discípulos não pediram para ter fé, para andar sobre as águas e tal, mas quando Jesus disse, alguém perguntou, quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse, 70 vezes 7. Na hora os discípulos levantaram a mão e falou assim, aumenta a nossa fé, porque nós não temos fé para isso. E se você observa, o cristianismo é marcado por perdão. Uma das marcas do cristianismo é o perdão. Nós estamos aqui hoje por causa do perdão. Estamos aqui hoje porque na cruz Jesus nos perdoou. E é interessante que o perdão é a única condição que Jesus liga para você ser perdoado. Se perdoados os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará a vós. E é tão interessante essa questão do perdão e de você ter um coração bom. O apóstolo Pedro disse assim, se você tiver um sentimento de raiva para com a sua esposa, a sua oração ela vai, bate no teto e não chega até o céu. Se você tem uma situação de mágoa para com uma pessoa e vai trazer a sua oferta, não faça isso. Pega a sua oferta, coloca no bolso, volta lá e conserta com aquele irmão e depois você traga a sua oferta. É difícil demais, pastor. Isso é evangelho. Evangelho não é uma coisa que a gente vive com emoção, a gente vive com uma decisão. É preciso uma decisão muito madura. Então, quando se fala amar Jesus, significa, primeira coisa, gente, perdoar. E é uma coisa que a gente precisa falar muito na igreja, porque não sei o que você pensa sobre isso, mas a igreja tem falado muito sobre conquistar. E não tem como conquistar se você não perdoar. E muitas vezes a gente quer amar, mas sem perdoar. E é preciso perdoar. Então amar é perdoar, é atuar
Eu preciso atuar, eu preciso sair das sombras. Quem ama, ele é atuante. Quem ama, ele não é omisso. Quem ama, ele não vive nas sombras. Quem ama, se envolve. Eu amo a igreja, então eu me envolvo com os projetos da igreja. Eu amo a minha família, então sou super envolvido com a minha família. Eu amo o que eu faço. Um profissional que ama o que ele faz, ele é diferente. Uma pessoa que ama o que ela faz, é diferente. Tem um tom diferente, tem uma pegada diferente, tem um estilo diferente. Uma pessoa que ama a oração, ela tem um perfil de oração diferente. Ela tem um entendimento diferente. Nós precisamos amar o que nós fazemos. Precisamos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa entrega. E não somente uma empolgação de uma hora, uma semana, não, mas uma convicção muito grande. Então, amar significa perdoar, atuar e se relacionar. Nós precisamos ser pessoas boas de relacionamento, amém, irmãos? E eu não sei o que você pensa disso, mas se você quer ser bom de relacionamento com os outros, você precisa primeiramente ser bom de relacionamento com você mesmo. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber dos seus altos e baixos. Você precisa saber das suas fraquezas, você precisa saber das suas vontades, dos seus desejos e tal. Você tem que ter domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, dificilmente ele consegue criar uma rede de amigos. E nós temos mais influência sobre amigos do que desconhecidos. Então, se nós queremos fazer discípulos em 2024, nós temos que ter uma rede de amigos. E toda pessoa ferida machuca outras pessoas. Então, nós temos que ter um coração bem sarado, bem tranquilo, bem equilibrado. E essa questão de amar é se relacionar, é cuidar. Você está entendendo? E o nosso primeiro macro relacionamento é em casa. Nossa primeira habilidade relacional é dentro de casa. Começa em casa. Então, ao longo desses anos, vocês irão ouvir de um tom talvez até um pouco taxativo e cobrando. Filho, você tem que abraçar o seu pai. Filha, você tem que abraçar a sua mãe. Marido, você tem que conversar com a sua esposa. Irmão, você tem que perdoar mais. Você tem que ser mais calmo, mais tranquilo, mais equilibrado. Você tem que evitar algumas coisas. Então, é um tom que o amor, ele traz na nossa vida. É um tom que o amor, ele traz no nosso coração. Por que nós estamos falando isso? Para evitar dores. Porque uma igreja que concentra nela dores, são muitas as dores. Tem muita gente ferida dentro da igreja. Muita gente machucada. Muita gente decepcionada. Tem muita gente começando o ano frustrada. Tem muita gente começando o ano com muito peso no coração. Tem muita gente carregando situações de 10, 15, 30 anos atrás. Tem muita gente em dúvida. O que vai ser, o que não vai ser. Tem muita gente lutando com desejos estranhos dentro do coração. Tem muita gente lidando com situações terríveis dentro dele. Como que nós iremos resolver isso? Amar é tratar o que precisa ser tratado. E as dores, elas precisam serem tratadas. Feridas precisam serem tratadas. Mágoas precisam serem tratadas. Porque quando há em mim dores, feridas e mágoas, o que acontece? Eu não consigo expressar puramente a essência do amor. Porque uma pessoa ferida, ela é uma pessoa que ela vai estar armada. Uma pessoa decepcionada é uma pessoa que ela vai culpar ou se sentir culpada.
Uma pessoa frustrada, ela não tem coragem de dar um passo de fé, porque o que domina ela não é o que ela tem que acontecer, é o que aconteceu. Toda pessoa frustrada é dominada pelo que aconteceu. E isso afeta toda a nossa vida. Isso afeta todo o nosso dia a dia. Então nós, muitas vezes, o nosso coração, ele carrega situações quando tínhamos 8, 10, 20 anos, e nós temos uma tendência, o ser humano tem uma tendência de não resolver. O ser humano tem uma tendência de acostumar com o que ele está vivendo. E nós nunca tratamos com profundidade as nossas emoções. Nós entendemos que o espiritual resolve o emocional, mas muitas vezes o alto pico espiritual não significa solução no emocional. Como assim, pastor? Eu falo para você, aqui em Brasília, um irmão muito querido da igreja, veio na igreja, chegou lá, entregou o seu dízimo, orou junto com os irmãos, amém, glória a Deus, aleluia, foi para casa. O irmão mais tranquilo espiritualmente na igreja, no outro dia a notícia chega, o irmão cometeu autoextermínio, o irmão suicidou. Como? Ele estava aqui na igreja ontem entregando o dízimo, orando e tal, espiritualmente lá em cima, emocionalmente arrebentado. Nós temos que tratar isso. Temos que olhar para isso com total maturidade e equilíbrio. Total. E isso somente através da graça de Deus. Por isso que eu estou conversando com você aqui sobre isso. Só consegue cuidar quem está sendo totalmente cuidado. Eu estava lendo, já reli, estou lendo de novo, são 3 livros, Igreja Emocionalmente Saudável, do Peter, Espiritualidade Emocionalmente Saudável e O Líder Emocionalmente Saudável. E o autor desse livro, ele é de descendência italiana, um pastor bem conhecido nos Estados Unidos, e ele conta que um dia ele chegou em casa, a esposa disse para ele assim, não tem como mais a gente ficar junto. E ele disse assim, o que está acontecendo? Eu quero me separar de você. E ele, um pastor, liderando mais de 500 mil pessoas, como assim? A igreja está bem? E a esposa dele disse, a igreja está bem, mas o meu casamento não está bem. E o problema é esse. Porque a igreja está bem, mas eu não estou bem, nós não estamos bem, então nós precisamos dar um jeito nisso. Foi naquele momento que aquele homem, o Peter, ele disse, cara, eu preciso parar, eu preciso organizar. E naquele momento ele entendeu o quanto ele tinha problemas que não tinham sido resolvidos. Detalhe, ele já pregava para multidões, era bem conhecido nos Estados Unidos, aí ele teve que falar, eu preciso parar, porque muita coisa dentro de mim não está bem. E aquilo para ele foi um conserto, aquilo para ele foi uma necessidade de consertar. Eu não sei como que você chegou até 2024, se você chegou machucado, se você chegou ferido, se você chegou decepcionado. Deixa eu te falar uma coisa, uma das descobertas mais brilhantes para a minha vida foi que eu não preciso ser o super crente, eu não preciso ser o ungidaço, eu não preciso ser o cara que resolve tudo, eu preciso ser apenas um filho de Deus. Eu preciso ser apenas um filho de Deus. Aliás, a Bíblia não nos chama de evangélicos. A Bíblia nos chama de filhos. E se você for observar, é tão interessante, gente, que a pessoa que menos conhecia o amor do Pai não era o filho pródigo. Eu não sei o que você pensa daquela narrativa de Jesus, mas a pessoa que tinha mais problema não era o filho pródigo. Porque o filho pródigo, ele tinha noção total do amor do pai.
Mas o filho certinho, ele tinha um problema terrível. Ele não tinha noção e nem convicção do amor que o pai tinha para com ele. O filho pródigo, ele disse: cara, eu estou perdido, eu estou lascado, eu estou aqui tentando comer comida de porcos, mas eu tenho certeza de uma coisa: o meu pai é puro amor. Eu vou voltar para ele e ele vai me receber. Ele tinha total convicção: Deus vai me receber. E muitas vezes a gente vê pessoas que nunca conheceram Jesus, que nunca tiveram experiências com Jesus, elas vêm e entram na igreja e dobram os joelhos e entregam a vida para Jesus, e muitas vezes nós que estamos dentro da igreja temos sérios problemas com oração, com jejum, com leitura da Bíblia e tanta coisa mais. O filho pródigo, ele tinha muito problema, mas o filho certinho, o filho certo, ele, quando vê o pai abençoando o outro, quando ele vê o pai matando novilhos, quando ele vê o pai fazendo uma festa, ele logo questiona: eu não sou amado. Quando alguma coisa não dá certo, a gente começa a questionar: Deus, cadê o Senhor? O meu pai não me ama porque eu estou aqui trabalhando. Aquele homem tinha um grande problema: amar por aquilo que eu faço. Tem muita gente que acha que é amado por aquilo que ele faz, então o dia que ele para de produzir, ele acha que ele não é amado mais. E ele se mata de trabalhar, não porque ele tem paixão por aquilo, mas porque aquele trabalho é o que torna ele visto. Ele tem um sério problema. Isso começa dentro de casa, isso começa na igreja, isso começa no dia a dia. Quando ele não está produzindo, ele acha que ele não está sendo notado. E é interessante que Jesus, ele vai até o caminho de Emaús para encontrar 2 discípulos que estavam totalmente nos frangalhos. Tinha nada para oferecer, discípulos que não estavam produzindo nada. É interessante que Deus vai até Elias, que estava numa caverna, não estava produzindo nada, e Deus vai lá e encontra Elias. Deus não te ama por aquilo que você faz, Deus te ama por quem você é. Eu sou filho. Nós somos filhos. Então acalma o teu coração e tenha certeza de uma coisa: o meu pai me ama, o meu Deus me ama, Ele cuida de mim. Aí você entende por que Abacuque disse: ainda que a vide não floresça, contudo eu me alegrarei no Senhor, porque a minha alegria é o Senhor, porque Ele me ama. Essa é uma ministração que a gente pode ficar o ano inteiro falando sobre ela. Amar Jesus. Amar Jesus é ter total convicção: eu sou amado, eu sou cuidado, Deus me ama. O filho mais novo, o filho certinho, ele fala: poxa vida, pai, eu me dediquei tanto ao Senhor, eu fiz tanto, eu estou tão dedicado aqui nessa casa, estou tão esforçado, estou fazendo tanta coisa. A gente acostumou a receber amor desse jeito. Poxa vida, eu sou valorizado porque eu faço tanta coisa e tal, e tal. A gente não é valorizado pelo que a gente faz. Jesus disse: o profeta não tem honra nem na sua própria terra. O profeta não tem honra na sua própria terra. Não se engane. O seu valor não é pelo que você faz. Você já viu aquela história daquele homem que a sua esposa, ela deu aquela enfermidade que a pessoa esquece tudo? Qual que é o nome? Alzheimer. E ele ia no hospital visitá-la e ela não lembrava nem quem ele era. E um dia ele estava indo no hospital visitar a sua esposa e ele parou para conversar com os amigos já de idade, aqueles amigos jogando dominó e tal. E ele falou assim: cara, eu estou indo lá no hospital visitar minha esposa, e quando eu chego lá eu tenho que contar uma história, contar outra e tal, e eu saio de lá, ela nem sabe quem eu sou. E eu passo lá horas e horas contando para ela quem eu sou, mas ela não sabe. Aí um dos caras falou assim: se eu fosse você, eu pararia de ir lá. Mas por quê? Perca de tempo. Ela não sabe quem é você, do que adianta você ir lá? Aquele senhor parou, olhou dentro dos olhos dele e falou assim: você tem toda a razão. Ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é, minha esposa. Por isso que eu vou lá,
porque eu sei o que ela significa para mim. Quando eu tenho convicção sobre Deus, eu sei quem eu sou para Deus. Eu sei quem Deus é para mim. Lembra do apóstolo Paulo? Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. Se você não conhece a Deus, você não crê nele. A gente começa a crer em Deus quando a gente começa a conhecê-lo. É por isso que a igreja, ela tem que ensinar a Bíblia. Porque Jesus disse no Evangelho de João: examinai as Escrituras, porque nela estão escritas tudo ao meu respeito. A partir do momento que você começa a estudar a Bíblia, você começa a conhecer Jesus. A sua fé é alimentada pela mente, não pelo sentimento e não pelo momento. É diferente uma fé alimentada puramente no que tem de Bíblia na sua mente. Por isso, meus irmãos, amar Jesus de todo o coração é ter certeza: eu fui amado, eu fui zelado, eu fui cuidado. Deus me ama. Deus me ama, isso é suficiente para a minha vida. Para terminar, se você puder abrir a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 23. Livro de Salmos, capítulo 23. Olha o que Davi entendeu aqui. Salmo 23. Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Bem, ele entende quem é o seu dono. Quem é o meu dono? É o Senhor. Eu sou ovelha e ele é o meu pastor. No capítulo 23 ele entende: o Senhor é o meu pastor. Como ele entende que o Senhor, ele é proprietário nosso, ele entende que Deus, no capítulo 24, ele diz: a terra e tudo que nela há é do Senhor. Deus é dono não somente meu, mas de tudo que existe na terra, no céu, no ar. Então, depois que ele entende isso, no capítulo 25, ele toma uma decisão: Senhor, eu te entrego a minha vida. Se o Senhor é dono, eu não vou resistir e ficar com a minha vida na minha mão, eu vou entregar ela ao Senhor. E ele entrega no versículo 26, no capítulo 26, olha a sequência, gente, isso aqui, para esse estudo, para mim foi muito interessante. Ele entrega, e no versículo 1 do capítulo 26, ele fala: eu vou me entregar ao Senhor, mesmo em pecado, mesmo em situação difícil, porque o Senhor é o único que pode me inocentar. O versículo 1 do capítulo 26, ele fala: o Senhor vai me declarar inocente, Ele é o único que pode me inocentar, Ele é o dono de tudo. E no versículo 1 do capítulo 27, ele vai concluindo dizendo: o Senhor é a minha luz, a minha esperança é o Senhor. E no versículo 1 do capítulo 28, ele fala: eu vou clamar ao Senhor. Somente ele clama ao Senhor depois que ele entende quem é o Senhor. A gente somente consegue clamar ao Senhor quando a gente entende quem Ele é. Que Deus nos ajude a entender que Ele nos amou primeiro, Ele nos perdoou primeiro, Ele nos resgatou primeiro. Então partiu dele, partiu primeiramente dele, e Ele mudou a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos leve a esse entendimento. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Se você tem aí o seu projeto de vida, segure ele aí na sua mão. Como nós temos feito todos os dias, hoje é o último dia, nós iremos orar pelo nosso projeto de vida. Nós iremos colocar diante de Deus. E Deus que ouve a nossa oração. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso ajudador. Graças a Deus.
Você pode começar a orar neste momento? Nesses dias nós estamos incentivando a igreja a orar. Comece a orar, você e Deus aí, muitas pessoas já começaram a orar. Comece você também, feche os seus olhos e comece a orar pelo seu novo ano. Comece a orar pelo seu novo ano. Algumas pessoas estão se ajoelhando. Todos nós vamos orar, vamos aprender sobre a oração. Feche os seus olhos e comece a orar. Feche os seus olhos e ore a Deus, apresente o seu novo ano na presença de Deus, apresente a sua vida na presença de Deus, se renda na presença do Senhor. Isso, ore a Deus. É preciso orar, é preciso clamar a Deus, isso é importante. Oh Deus, que bênção, Senhor. Ore ao Senhor, levante a sua voz e ore, levante o seu clamor a Deus nessa noite. Fala com Deus, apresenta o seu novo ano. Se tem dores, apresenta as suas dores. Se tem preocupação, apresente suas preocupações na presença de Deus. Ore ao Senhor de todo o seu coração. Isso, continue orando pelo seu projeto, pelo seu alvo. Continue orando, levante a sua voz em oração e ore ao Senhor.